Por gentileza, abra sua revista, lição de número 9, e vamos estudar Vivendo o Fervor Espiritual. Vamos dizer o título juntos, 1, 2, 3, Vivendo o Fervor Espiritual. Só vocês. Muito bem, glória a Deus. O nosso texto áureo é o texto de Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a nossa verdade prática diz que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Diga depois de mim: batismo nas águas, batismo no fogo. Para ir para o céu precisa... Não, desculpa, faltou aqui a minha orientação. Eu queria que vocês dissessem batismo nas águas. Batismo nas águas. Para ir para o céu precisa... Para viver cheio do Espírito Santo na terra precisa... Tá pegando, né? Tá começando a dar liga. Muito bem, para ir para o céu precisa... Para viver cheio do Espírito Santo na terra precisa... Isto. Então tem batismo para o céu e tem batismo para a terra. Para ir para o céu a gente precisa do batismo nas... E para viver cheio do Espírito Santo na terra a gente precisa do batismo no fogo. Isso mesmo. A igreja de Jesus Cristo, na nova aliança, tem 2 batismos a oferecer. O batismo nas águas para levar para o céu e o batismo no fogo para a gente viver na terra cheio da plenitude do Espírito. Amém? Muito bem. Então o meu desejo é que você queira os 2 batismos. Os 2 são importantes. Se tiver que faltar um, que não falte o das águas. Se tiver que faltar um, que não falte o das águas. Pelo amor de Deus, não morra sem o batismo nas águas, viu? Porque para ir para o céu sem o batismo nas águas, pense numa exceção. Pense numa exceção. Para ir para o céu sem batismo nas águas, pense numa exceção. Tem que ter uma exceção bem rigorosa, certo? Então, lembre-se do que Jesus disse: quem crer e for batizado será isto. E ele estava se referindo ao batismo nas águas. Então, para a gente ir para o céu, a gente precisa crer, e como prova de que nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador, a gente precisa querer o batismo nas águas, se franquear para o batismo nas águas, para dizer para o mundo: eu quero Jesus. O batismo nas águas é um testemunho público de que você entendeu que só Jesus salva e só Ele pode perdoar todos os pecados. Amém? Glória a Deus. Vamos ao nosso texto de hoje. É curtinho, Efésios 5, 15 a 20. Efésios 5, 15 a 20. A gente vai falar sobre lenha boa aqui. Lenha boa. O que o fogo precisa? Fogo precisa de lenha. Coloca a lenha verde para você ver o que vai acontecer. Só? E será que tem crente que só faz fumaça? Misericredo. O crente que só faz fumaça é lenha ruim, é lenha verde, certo? Então tem que ser lenha boa. Também não pode ser lenha molhada, tem que ser lenha seca.
lenha boa para ser queimada. Então vamos falar de lenha aqui nesse texto já, Efésios 5, 15 a 20. Olha só, tem lenha no 15. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Lenha boa tem prudência no nosso andar. Prudência é lenha boa. Sabedoria é lenha. Tolice é o quê? É lenha ruim. Lenha que só faz fumaça. Lenha que não pega fogo. Não pega. Não adianta. Está molhada, não pega fogo. Lenha verde. Não adianta, não vai queimar. Só vai fazer fumaça. Então, cuidado com a tolice. 16 tem lenha boa também. É aquele que remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem é que é lenha boa? É quem sabe administrar o tempo. Ei, o tempo tem 24 horas para todo mundo, sim ou não? Então tem gente que ora e tem gente que não ora. Quem não ora porque não deu tempo, fez o que com o tempo? Foi tolo. Porque tem 24 horas para todo mundo. Então, nós temos que remir o tempo. Nós temos que fazer o tempo trabalhar a nosso favor. E quem tem lenha boa, sabe administrar o tempo. Versículo 17, também tem lenha boa. Pelo que não sejais insensatos. O que é a insensatez? É lenha ruim, lenha molhada, lenha verde, lenha podre. Você já botou lenha podre no fogo? Não serve para nada. Queima em segundos, porque está podre. Não persevera, certo? É o insensato. Mas entendei qual seja a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é lenha boa. Versículo 18 tem lenha boa também e tem lenha ruim. O que é lenha ruim no 18? É o vinho. Lenha ruim é a cachaça, a cerveja, uísque, vodka, é maconha, é nicotina, é cocaína. Isso é lenha ruim. Não vos embriagueis com o vinho da Babilônia, o vinho deste mundo. Mas se a gente tiver que se embriagar, a gente tem que se embriagar com o quê? Com o Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser um crente lenha boa. Lenha boa. Você quer ser lenha ruim ou lenha boa? Muito bem. Então o que a gente precisa fazer para ser lenha boa? Versículo 19. Olha a importância da nossa boca. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que falar com o quê? Com salmos e que mais? E que mais? Isso, muito bem. Versículo 20. Olha a lenha boa. Lenha boa é dar graças por? Muito bem. Aleluia. Daqui um pouquinho nós vamos analisar esses versículos. Agora nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos ser lenha boa. Nós queremos estar com o altar em ordem. Nós queremos o nosso altar em ordem. Nós queremos servir o Deus que responde com fogo. Se o Senhor respondesse com gelo, nós ia clamar pelo gelo. Se o Senhor dissesse que era para a gente ser frio, nós ia clamar pela geladeira, pelo freezer. Mas a Bíblia apresenta o Deus que se revela na sarça ardente. Na sarça ardente. Aleluia! Quando veio o Espírito Santo, veio como línguas repartidas como de fogo. Oh Deus, obrigado porque a igreja tem a marca do fogo.
E o Senhor quer que nós sejamos fervorosos no Espírito. Fervorosos no Espírito. E nós te pedimos, dá-nos esta graça, esta sabedoria, de nós sermos crentes fervorosos. Livra-nos de Laodiceia, livra-nos da desgraça, da mornidão, da frieza espiritual, Senhor. Porque o Senhor quer que sejamos fervorosos. Eis-nos aqui, Pai, para ser lenha boa nas tuas mãos. Nós queremos o teu fogo ardendo no nosso coração. Obrigado pela revelação de que Belzebu é chamado Deus das moscas. E as moscas não sentam em chapa quente. A aranha não caminha na chapa quente. O escorpião não caminha na chapa quente. A serpente não deita na chapa fervendo quente. Por isso nós queremos uma vida fervorosa, para manter a serpente longe de nós, para manter o escorpião longe de nós, para manter a raposa longe de nós, para manter o pavão longe de nós. Nós queremos, Deus, ser fervorosos no Espírito. Por isso nos ajuda individualmente e coletivamente sermos igreja fervorosa. Quantos podem dizer amém? Sentados, por favor, vamos à nossa lição. Glória a Deus. A nossa lição está dividida em 3 partes. E a parte número 1 fala da importância da devoção pela palavra e oração. Diga Bíblia e oração. Diga oração e Bíblia. Diga, quanto mais eu oro, mais vontade tenho de ler a Bíblia. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais vontade eu tenho de orar. E o contrário disso é bem verdade. Quanto menos ora, menos vontade de ler a Bíblia. E quanto menos lê a Bíblia, menos vontade de orar. Qual é o problema disso? É que muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, nós precisamos viver uma vida de devoção. Diga depois de mim, por favor, Deus não quer só exclusividade. Eu pergunto para você, você já entendeu que Deus quer exclusividade? Você já entendeu isso? Ou é tudo para Ele ou não serve. Se for 90% para Ele, 10% para Maria, não presta. Se for 95% para adorar a Deus e 5% para adorar os filhos, lago de fogo. Deus quer exclusividade. A gente tem que adorar só a Deus. Por quê? Porque Ele diz, eu sou o Senhor e não existe outro além de mim. Deus quer exclusividade? Você já entendeu isso? Ok. Agora Ele não quer só exclusividade. Ele quer prioridade. Deus quer prioridade. Diga prioridade. O que é prioridade? É que Deus quer ser o principal. Ele quer ser o primeiro. Ele quer estar acima de tudo e acima de todos. Deus quer exclusividade e quer prioridade. Quem é que vai morar no céu? Quem dá a Deus exclusividade e quem dá a Deus? Quem é que vai morar no céu? Quem dá a Deus e exclusividade e prioridade. São estas pessoas que vão morar eternamente com Deus. As pessoas que aqui na terra dão para Deus exclusividade e prioridade.
Quem é que dá prioridade a Deus? Quem sabe administrar o tempo. E para Deus, sempre tem tempo. Para a obra de Deus, sempre tem tempo. E o resto que espere. Quem espera na sua vida, Deus ou o resto? Quem espera na sua vida, Deus ou o resto? Se você quer morar no céu, quem tem que esperar na sua vida é o resto. Agora, se você quer morar no lago de fogo, faça Deus esperar. Você primeiro buscar o resto. E você vai ver onde você vai passar a eternidade. Então, quando eu entendo que o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã, eu entendi que eu devo dar a Deus exclusividade e prioridade. Amém? Quem não lê a Bíblia e não ora, não dá a Deus. Você pode completar a frase: quem não lê a Bíblia e não ora, não dá a Deus exclusividade e muito menos prioridade. Porque quando eu oro antes de fazer as coisas, eu demonstro dependência. Quando eu oro depois de fazer as coisas, eu demonstro gratidão. Agora, quando eu oro sempre, eu demonstro comunhão. Pegou ou não? Então diga antes de mim dependência, ou antes de mim. Diga depois de mim dependência, gratidão e comunhão. Quem ora antes de fazer as coisas demonstra dependência de Deus. Feliz é o crente que não faz nada sem orar antes. Porque quem ora antes de fazer qualquer coisa demonstra dependência. Quem ora depois de fazer as coisas demonstra gratidão. Agora, quem ora sempre demonstra que com Deus tem comunhão. O que é o mais importante? O que é o mais importante? Glória a Deus. Então que Deus nos ajude, porque sem Bíblia e sem oração não tem discipulado. Não tem vida com Deus. Não tem céu. A Bíblia e a oração são as duas grandes colunas da vida cristã. As duas grandes colunas da vida cristã. Então a Bíblia diz que é para a gente meditar nela de dia e de noite. O que é de dia e de noite? É 1 Tessalonicenses 5:17. Não precisa procurar, é 3 palavrinhas. Se você não conseguir decorar 1 Tessalonicenses 5:17, você não vai decorar nada. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Vamos dizer? Onde é que está escrito? Se você não decorar isso, você não vai decorar nada. Quem não decora Jesus chorou, orai sem cessar, jamais vai decorar Esdras 7:10, 1 Coríntios 15:58, Deuteronômio 6:4-9. Você entendeu? Então, volta a pergunta. Ler a Bíblia diariamente é ler a Bíblia sem cessar. Orar diariamente é orar sem cessar. O que Deus espera de nós? Que a gente faça o que diariamente? Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Você quer morar no céu? Leia a Bíblia, faça a oração. Aleluia, porque essas são as prioridades
de uma vida devocional a Deus. Glória a Deus. Vamos a Atos 6:4. Atos 6:4. O diabo tentou tirar esses pilares da igreja. Se deu mal. Por que a igreja está de pé até hoje? Por causa de Atos 6:4. A igreja está de pé até hoje por causa de Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Na oração. Quem persevera na oração e na palavra nunca se desvia, nunca deixa Jesus, nunca pensa em largar a cruz. Quem é o desviado? É um crente que não se acostumou com Bíblia e oração. O desviado é um crente que veio para a igreja com motivação errada. Ele veio para buscar a bênção, receber a bênção. Aí não recebeu, frustrou. Esse é o desviado. Agora, se você perseverar na Bíblia e na oração, é impossível se desviar. É impossível se desviar. Porque quem lê a Bíblia e ora diariamente se torna inabalável. Se torna indestrutível. Para quem lê a Bíblia e ora diariamente, até a porta do céu fica mais larga. E você sabe que está na Bíblia isso, né? Vos será amplamente concedida a entrada nas mansões celestiais. Aleluia. Até a porta do céu amplia para quem vive na Bíblia e na oração. Agora, para que isso aconteça, o que a gente não pode ser? Efésios 5,15. O que a gente não pode ser para a gente ter uma vida fervorosa, para a gente ter uma devoção na vida espiritual? A gente não pode ser nécio, a gente não pode ser tolo. A gente não pode ser sem juízo. Então a gente precisa remir o tempo, porque os dias são... Ei, o que está escrito na Bíblia? Que os dias são... Eu pergunto para vocês, os dias são maus ou não são? Então o crente sabe o quanto pior vai ficando, mais vai orando e lendo a Bíblia. Mais vai buscando o Espírito Santo, mais vai sendo fervoroso no Espírito. Por quê? Porque os dias são maus. Onde é que vai ter dia bom para o crente? Onde é que está o dia bom para o crente? O céu. O céu é dia bom para o crente. É de manhã, de tarde, de noite, para sempre, para sempre, para sempre. Até porque lá nem vai ter dia e noite, né? Lá no céu vai ter para sempre. Que hora é hoje? Para sempre. Que dia é hoje? Hoje é dia para sempre. De século em século, em século em século. Nós vamos viver para sempre e eternamente. Para sempre e eternamente. Todo dia será bom. Aonde? E na terra. Dias maus e trabalhosos. Luta. Difícil. Os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, ingratos, profanos, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Estamos vendo isso ou não estamos? E para a gente suportar essa frieza, essa mornidão, que a gente precisa ser fervoroso no Espírito. Então diga depois de mim, igreja não é lugar de entretenimento. Igreja é lugar da verdade. Quem vai morar no céu? Quem quer entretenimento ou quem quer a verdade? Quem quer entretenimento fica pulando de galho em galho.
Onde é que tem festa? Está lá. Quem quer entretenimento. E será que tem igreja por aí só entretendo o povo? Igreja com letra minúscula. Igreja que não é a igreja de Jesus. Na igreja de Jesus não tem entretenimento. Na igreja de Jesus só tem verdade. E se você quer verdade, você quer a igreja de Jesus. Aleluia. Que diz o versículo 17, que o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Por que o crente faz isso? Porque o crente prioriza Deus. O crente prioriza as coisas de Deus. Então, mais do que um momento de êxtase espiritual, uma prática cristã fervorosa se evidencia por meio da prática da devoção diária e na relação interpessoal. É isso que a gente busca, e se é o que você busca, você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos para o ponto 2. O ponto 2 da nossa lição, a importância em manter-se cheio do Espírito. O que diz Efésios 5,18? Deus vai me encher do Espírito ou eu vou me encher do Espírito? Efésios 5,18 diz que Deus vai me encher do Espírito ou eu vou me encher do Espírito? Se você não entender isso, você vai cruzar os braços e dizer bem assim, ó: se Deus quiser, Ele que me encha. Fica nessa, tolo. Fica nessa, insensato. Que daí você vai receber um fogo que arde para sempre, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre e onde há pranto e ranger de dente. Fica esperando por Deus, fica esperando por Deus encher você do Espírito Santo. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai se encher do Grêmio, você vai se encher do Inter, você vai se encher de política. Então a Bíblia não diz que Deus vai me encher do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5,18 que eu tenho que me encher do Espírito. E como é que eu fico cheio do Espírito? Não me embriagando com o vinho da Babilônia. Não me embriagando com as coisas deste mundo. Mas buscando ser cheio do Espírito Santo. Então o que a gente tem que entender? Que as coisas do mundo só traz contenda, só traz devassidão, só traz lascívia, só traz porcaria. Dissolução é libertinagem. Quanto mais uma pessoa toma o vinho da Babilônia, mais libertino ele fica. Você já viu uma pessoa bêbada? Pessoa bêbada é ridícula, inoportuna, fiasquenta. Por quê? Porque ela não entende o local, ela não entende o tempo, ela perde o bom senso, ela perde o juízo. Eu estou falando do bêbado literalmente. Poucas coisas são tão nojentas do que uma pessoa bêbada. Quem é que gosta de pessoas bêbadas? Seu Tanásio, capiroto, sujo, nojento. Então, às 8 horas da noite, nos horários principais da televisão, está escrito, os apresentadores estão dizendo: sejam cheios do Espírito Santo, sim ou não? Não! O que é que tem às 8 horas da noite nos principais canais da televisão e das redes sociais? Beba. Não importa se é Brahma, se é Antártica, se é a Heineken, se é, sei lá, o marca
diabo que mais tem hoje é marca de cerveja e porcaria e beba. Só o detalhe da hipocrisia. O detalhe da hipocrisia. Beba com moderação. É o detalhe da hipocrisia. Então o mundo está incentivando as pessoas a beber. E eu sou do tempo de homem bêbado. Vocês são do tempo da mulher bêbada. Se é feio um homem bêbado, é 2 vezes mais feio uma mulher bêbada. Você já viu mulher bêbada? É dose para elefante mamute. E um homem bêbado é um pé no rim. O que o mundo está dizendo? Bebam. Bebam todas, bebam todas, bebam todas. Isso que o mundo está dizendo. O que o mundo está dizendo? Bebam o vinho da Babilônia. Ainda bem que não tem crente que bebe, né? Ainda bem que crente não fica bêbado. Vocês ficaram em silêncio por quê? Não deu amém, não deu glória a Deus, não deu aleluia. Vocês não querem pagar mico, né? Eu entendi, vocês não querem pagar mico. Você já imaginou um pastor bêbado? Ah, você é da igreja lá do pastor, lá o cachaceiro? Bom, senão não temos que ver nada com o vinho da Babilônia, nem com vinho nenhum. Diga, nem vinho da Babilônia, nem vinho nenhum. Mas, subponto 2, mas enchei-vos do Espírito. A palavra aqui, o verbo aqui é ação contínua. Eu não posso viver de ontem, eu preciso hoje. E se eu chegar no amanhã, eu não vou poder viver do hoje. Eu vou ter que viver do que chegar para mim amanhã. Enchei-vos constantemente, constantemente, constantemente. Eu disse para um casal esses dias, bem aqui eu disse para um casal, meus filhos, vocês têm que entender que para esquentar a água, até ferver demora. Até chegar aos 100 graus e a água começar a borbulhar, ferver, evaporar, demora. Mas se tirar do fogo, em menos da metade do tempo que demorou para esquentar, esfriou. Na melhor das hipóteses vai estar morna, mas quem é que toma água morna? Pior do que água morna, eu acho que é Coca-Cola morna. Chimarrão morno. Quem é que toma chimarrão morno? Ou é bem gelado, ou é bem quente. Água morna é para vomitar. Você não está legal, comeu um negócio e embrulhou? Toma um golinho de água morna. Perto do vaso sanitário. É questão de segundos. Não vai nem, tem algumas pessoas que nem precisam colocar o dedo na... Deus quer que a gente seja morno, sim ou não? O que Deus quer? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E para isso, nós precisamos cooperar com o Espírito. Então a Bíblia diz, chegai-vos a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. A Bíblia diz, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que me apresentar
sentar, eu tenho que me colocar na presença de Deus e dizer: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, me ajuda a ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser um crente fervoroso. Aí quando o pai vê que o filho quer, mas quer mesmo, o que esse pai vai fazer? Aleluia, aleluia. Um detalhe importante aqui no ponto 2, irmãos, é o subponto 3. Em Efésios 5:18, ser cheio do Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado no Espírito Santo. Tá? Em Efésios 5:18. Em outros textos, sim. Vamos ler Atos 2. Vou dar um exemplo. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E olha só, e aí nesse texto, a evidência de que eles todos estavam cheios do Espírito Santo é que todos fizeram o quê? Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Atos 2, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo. Em Efésios 5:18, não. Por quê? Porque nós podemos ser cheios do Espírito Santo já antes de ser batizados com o Espírito Santo. Na verdade, nós não só podemos, nós devemos. Então nós devemos caminhar para uma vida cheia do Espírito Santo. Quando a gente estiver tão cheio do Espírito Santo que transbordar, o que vai acontecer? Se transbordou, aconteceu o quê? Não, se transbordou, batizou no Espírito Santo. Qual é a nossa missão? A nossa missão é ser cheio. Qual é a nossa missão? É ser? Se transbordar, acontece o quê? Batismo no Espírito Santo. Quando eu estou cheio, eu me beneficio pra caramba. Agora, quando eu transbordo, eu me beneficio e beneficio os outros. Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo? Sim, mas Ele também quer que eu transborde. O que é transbordar? Batismo no Espírito Santo. O que é ser cheio? Plenitude do Espírito. Eu estou pleno do Espírito, ok? Então a plenitude do Espírito Santo é para nós hoje. É para nós hoje. Qual era a condição para ser diácono na igreja de Jesus? Vamos voltar em Atos. Eu passei perto, eu olhei antes e lembrei agora. Atos 6. Atos 6:3. Para servir as mesas, para distribuir cesta básica, para cuidar das viúvas na igreja, precisa o quê? Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Número 1. Número 2. Número 3. Para que era? Para fazer o quê? Tinha que ser cheio do Espírito Santo para fazer o quê? Atos 13, versículo 9. Atos 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo,
Você pode completar o versículo 13, 9? Cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. O que ele disse? Ó bonitão, ó gostosão. Foi isso que ele disse? Ó filho do diabo. Lembra Jesus? Chegava para os fariseus e dizia: ô seus bola cheia, seus homens do bem. Era assim que Jesus chegava? Raça de víboras, hipócritas. Cheio do Espírito Santo, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessais de perturbar os retos caminhos do Senhor. Aí ele disse, cheio do Espírito Santo: eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E porque ele estava cheio do Espírito Santo, o que aconteceu? No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não é só para pular na igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é só para a gente achar que é melhor que os outros. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio, pleno da presença, da palavra, da glória de Deus. Ser tão cheio até transbordar. Ei, quem quer transbordar pode levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, eu quero viver transbordando do Espírito. É por isso que a gente não tem que ter medo de mergulhar. Mergulhar nas águas do Espírito. Mergulhe, meu irmão, mergulhe. Quanto mais fundo nas águas do Espírito, melhor. O que nós estamos vendo? Gente com água pelas canelas, achando que está bom. Água pelas canelas está cheio? Água pela cintura está cheio? Água pelo peito está cheio? Quando é que está cheio? Quando não dá pé. No Espírito, meu irmão, não tem que dar pé. No Espírito, meu irmão, não tem que dar pé. Quando não der pé, o Espírito começa a guiar. Quando não dá mais pé, o Espírito te toma e te ensina a mergulhar. O problema é enquanto está dando pezinho, aí você quer mandar na sua vida. Você está no controle, porque você está com o pé no chão. Agora, quando o Espírito controla, é quando não dá mais pé. E você diz assim: eu não sei nadar. Ele diz: deixa para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que está escrito na Bíblia? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? E o mais? Viver cheio do Espírito Santo é o oposto de viver em contendas, confusão, devassidão. Ser cheio do Espírito Santo não combina com a embriaguez do vinho. Quem pode glorificar o Senhor? Ponto 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. O que nós precisamos ser? O que nós precisamos ser? Vigilantes contra a frieza espiritual. O que nós precisamos ser? E para a gente ser vigilante contra a frieza espiritual, nós precisamos de pelo menos 3 coisas. Número 1, testemunho. E quando esse testemunho é transbordante, não faltam expressões de alegria e de louvor a Deus. Não falta. Expressões de alegria. O crente transbordando no Espírito Santo, ele canta cânticos espirituais. O crente cheio do Espírito Santo, ele está sempre cantando e louvando o Senhor.
Ele está sempre: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livrará. Os filhos dos leões têm fome, mas os que confiam no Senhor não terão necessidade de nada. Deitarei, dormirei, porque o Senhor me fará habitar em segurança. Ele salmodia, que feio, né? Ele salmodia, sei lá agora o que é o certo. Ele cita salmos, oh glória, aleluia. É um recado, caiu o meu relógio, a pura servo de Deus. 2, primeiro, ele transborda. E porque nós vamos transbordar, a gente vai cantar o hino que o Adoração ensaiou, e eu vou orar. E depois nós vamos terminar com Abacuque 3, 17 e 18. Tá? Primeiro nós vamos cantar o que eles ensaiaram. Aí eu vou orar. E aí nós vamos terminar a escola de hoje cantando Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não... segura, não é agora. Segundo, dar graças em... Ei, por que Deus manda dar graça em tudo? Por que Deus manda dar graça por tudo, em tudo? Por quê? Por causa de Romanos 8, 28. Quantas coisas cooperam para o meu bem? Se todas as coisas cooperam para o meu bem, quebrei a perna, estou desempregado, faltou a grana, morreu o filho. É desse jeito. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. O que coopera para o meu bem? Chega na frente ali, pastor, roubaram meu carro, graças a Deus. Pastor, cheguei em casa, os bombeiros não salvaram nada, queimou tudo, graças a Deus. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé e ser cheio do Espírito Santo. Porque glorificar a hora que passou na faculdade de medicina, até o ímpio glorifica e solta foguete. Eu quero ver glorificar na hora da morte. Eu quero ver dar graças a Deus a hora que chega o problema, chega a tragédia, a luta. Aí eu quero ver. Então nós precisamos ser cheios, porque quem está cheio do Espírito Santo, agradece por... De vez em quando eu dou uns sustos nos irmãos. Acontece um negócio bem ruim, eu digo, graças a Deus. Eu digo, irmãos, não está escrito na Bíblia que é para dar graça por tudo? Acho que quinta-feira eu agradeci pela pandemia. Foi quinta? Quem lembra? Agradeci pela pandemia. Esse cara é doido. Não, eu sou bíblico. Eu sou cheio do Espírito Santo. Porque é para dar graças por... Então eu não peguei Covid ainda, irmãos. E a hora que eu pegar Covid? E se eu entubar? E se eu morrer? Bem assim. Simples assim. Eu dei uma olhadinha para a Miriam para ver se ela estava dando graças a Deus ali, sorrindo. Ela é cheia do Espírito Santo, ela estava assim. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para concluir. Porque eu vou concluir lendo. Então eu vou concluir rapidinho. Diga depois de mim: a murmuração afasta a presença de Deus. A gratidão atrai a presença de Deus. Então, o que você quer? Você quer o diabo ou quer Deus? Se você quer Deus, agradeça. Se você quer o diabo, murmure, reclame.
Aí o diabo vai pegar. Terceira atitude para a gente ter uma vida fervorosa, diga sujeição. Uma pessoa que se sujeita é uma pessoa quebrantada e humilde. Amém? É dever do cristão se submeter às autoridades, aos superiores, e essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Por quê? Porque Provérbios 15:33 diz que a humildade precede a honra. E Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. Você quer ruína ou você quer honra? Ruína ou honra? Honra, humildade. Ruína, sujeição. Escutem, por favor, e eu termino e nós vamos cantar. A terceira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Creio que a melhor prova de alguém estar cheio do Espírito Santo é o quebrantamento e a humildade. Eles não são opção, são pontos que tornam fácil sujeitarmos-nos uns aos outros. Em meu ministério de ensino, encontro uma grande diferença nas pessoas. Quando você leva a palavra de Deus a certas pessoas, elas ficam ofendidas. Outras dizem: não concordo com você. E muitas não se deixam ensinar. Mas quando estão cheias do Espírito Santo, também estarão dispostas a aprender. Você pode falar em muitas línguas, mas se não tem um espírito pronto para aprender, eu pergunto: que tipo de espírito você tem? Os professores não são perfeitos em seus ensinamentos. Às vezes tem falhas. Às vezes você pode ter o direito de questionar o que dizem e até discordar. Mas se você tem o Espírito Santo, irá questioná-los com mansidão, num tom fraterno. Ao invés de ficar ofendido e sair zangado, você chegará até o professor com um espírito dócil e cortês e dirá: talvez eu não tenha entendido muito bem o senhor, ou não tenha captado o sentido. Ah, como é maravilhoso esse espírito de sujeição de uns para com os outros. Sabe quem escreveu esse texto? Uma das maiores autoridades em Espírito Santo da igreja moderna, Donald G. Conclusão, de pé, por favor. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Irmãos, cheios do Espírito Santo, sim ou não? Até transbordar. Cheios do Espírito Santo, sim ou não? Até transbordar. Vamos cantar, vamos salmodiar, vamos louvar o Senhor, porque é cantando que a gente é cheio do Espírito Santo. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, até transbordar, mergulhar mais profundo no oceano do Espírito. Espírito, enche a minha vida, até transbordar. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eu quero ser é mais do que eu quero ter. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder,
de ti eu quero ser, Espírito. Eu quero ser, é muito mais do que eu quero ter. Levante suas mãos e adore. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Altar, diga diante do teu altar. Última vez, declare diante do teu altar. Pai Celestial, Pai Celestial, mais uma vez, diante do teu altar, nós queremos declarar que ser do Espírito Santo é mais do que ter o Espírito Santo. E nós queremos ser teus, ser. Dizer eu sou de Deus é mais do que eu tenho Deus. E nós queremos em essência a tua presença. Nós queremos o teu governo, a tua direção. Por isso, Pai, caiam por terra os pensamentos humanos, as filosofias humanas, as doutrinas humanas, para que, cheios do Espírito Santo, botemos para fora as doutrinas de demônios, e de carona as doutrinas dos homens podem ir junto, para que a doutrina sadia do Senhor prevaleça na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja local. Pai, nós queremos a sã doutrina. É por isso que nós desejamos que o teu Espírito governe a nossa vida, governe a devacaria, porque tem que ser do jeito do Senhor, tem que ser do jeito do Senhor. Não tem que ser do jeito do A, do B, do C, do D. Tem que ser do jeito do Senhor. Aqui não tem, Pai, aqui não tem. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Aqui não tem. Aqui não tem. Todos nós somos de Cristo. Todos nós somos do Espírito Santo. Por isso, Pai, perdoa-nos pelas vezes que facilmente murmuramos. É mais fácil murmurar do que agradecer. Mas o Senhor não nos chamou para fazer o mais fácil. O Senhor nos chamou para fazer o que está escrito. E a tua palavra diz que quem crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso, Pai, obrigado, porque a gente não quer demônio perto de nós. A gente não quer demônio embaixo do nosso travesseiro. A gente não quer demônio debaixo da nossa cama. A gente não quer demônio sentado na mesa do almoço, do café da manhã, da janta. A gente não quer demônio lá na empresa, lá na loja. A gente quer Espírito Santo. A gente quer os teus anjos. É por isso que nós queremos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mansão no céu é para quem aprendeu a dar graças por
tudo na terra. Caminhar nas ruas de ouro no céu é para quem aprendeu a dar um bom testemunho de alegria e de sujeição aqui na terra. Por isso, Pai, nós queremos encerrar declarando que para a gente se alegrar na Tua salvação, não precisa ter mais nada senão a salvação. Se tem salvação, tem alegria. Se não tem salvação, pode ter emprego, pode ter dinheiro, pode ter mesa farta, e ali está a murmuração, a reclamação. Pode estar são e reclama. Agora, se tem salvação, pode ser cego e dar glória a Deus. Pode andar de cadeira de roda e dar glória a Deus. Pode não ter nem o básico, mas dar glória a Deus. Porque tem salvação. E nós queremos, Pai, ser alegres pela salvação. É por isso que nós vamos lembrar das palavras de Abacuque e vamos declarar Abacuque 3, 17 e 18. Quem quer declarar? É pela fé para ser cheio do Espírito Santo. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo pode declarar essa verdade e confirmar essa verdade na vida diária. Na vida diária, na vida diária, na vida diária. Cantemos ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Seja verdade isso, Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Aleluia. Oh, adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor, porque você tem a salvação. Quem tem salvação tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Que importa, Senhor, se nós somos salvos? Que importa, Senhor, se nós somos salvos? Ajuda-nos a valorizar a salvação, Pai, dando a Ti exclusividade e prioridade. Nós queremos dar a Ti exclusividade e prioridade, para que o diabo não manche a nossa identidade cristã. Nós queremos Te dar exclusividade e prioridade. Vamos aplaudir o Rei que vive para sempre. Aleluia! Obrigado pelos vários irmãos de Vacaria, Caxias do Sul, Sarandi, Três Passos, Santa Maria, Lages, Schroeder, Santa Catarina, Alvorada, Santo Antônio das Missões, Porto Alegre, São Valentim, no Rio Grande do Sul, Sananduva, Santo Antônio do Sudoeste. Um beijo no coração de todos. 6h30, 18h30 vamos estar juntos de novo. Se nós temos salvação, que vem a pandemia, que vem o que vier, nós temos salvação. Amém?